Olá! E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai pensar e discutir um pouquinho sobre a posição subjetiva, né? O que é posição subjetiva? Qual a importância da posição subjetiva nas nossas vidas e como transformá-la? Todo mundo conhece alguém que está sempre reclamando da vida, né? Aquela pessoa para quem nada dá certo, todo mundo é um problema, o trabalho é um saco, a pessoa está sempre reclamando do trabalho, do chefe, dos colegas de trabalho, das amigas, aquela pessoa que está sempre reclamando da vida, né? A vida é um estorvo para aquela pessoa. Quem não conhece uma pessoa assim, né? Também conhecemos pessoas que estão sempre sofrendo por amor, né? Aquelas pessoas em que nenhum relacionamento dá certo, nenhuma história de amor é feliz. Aquelas pessoas que sempre terminam os relacionamentos das mesmas formas, ou sempre são traídas, ou sempre traem, ou sempre são deixadas, ou sempre acabam perdendo o interesse e deixam as pessoas. Então, nós conhecemos pessoas que repetem padrões. Esses clichês, essas repetições da vida mental. Mas, se a gente for pensar, nós não poderíamos ser todos os dias e a todos os momentos diferentes. Imaginem vocês se eu nascesse cada dia com um gosto, com uma preferência, cada dia eu quisesse uma coisa, todo dia então eu sou completamente diferente do que eu fui no dia passado e assim por diante. A vida seria um verdadeiro caos, certo? Nada poderia acontecer, nada se realizaria, porque nada permaneceria, não haveria permanência, né? Então, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer é que cada pessoa tem as suas marcas, as suas características, né? Cada pessoa, cada um, tem a sua posição subjetiva, que pode se alterar ao longo da vida. Hoje eu não sou quem eu era 5 anos atrás. Também não sou quem eu era 10 anos atrás, ainda que certas características permaneçam. Hoje eu sou alguém diferente do que eu era. Mas uma questão que é fundamental é justamente essa: como nos tornamos quem somos hoje? E acho que uma das formas de responder isso é pensando na história de vida. Nós somos quem somos pela nossa história de vida. Então vamos voltar lá nos primórdios, né? Quando nós éramos só um embrião, ou quando nós ainda nem tínhamos sido fecundados, mas os nossos pais ou a nossa mãe já pensavam no filho que gostariam de ter ou na filha que gostariam de ter. Então há aí já um desejo por parte desses pais que produz fantasias e imaginações, né? Quando eu tiver um filho, ele vai se chamar fulano de tal. Quando eu tiver uma filha, ela vai se chamar fulana de tal e ela vai fazer certas coisas e ele vai realizar certos projetos. Então aí começa a ser desenhada a nossa história de vida, mesmo antes de nós existirmos, certo?
E aí, quando nós nascemos, nós recebemos um nome, juntamente com um lugar no desejo do outro. Então, nós poderíamos dizer, de alguma forma, que a nossa primeira posição subjetiva é esse lugar que nós recebemos no desejo do outro. Desse outro que nos desejou, desse outro que imaginou a nossa existência, mesmo antes dela de fato existir. Mas aí, depois que nós nascemos, as nossas experiências de vida vão moldando, vão esculpindo, vão desenhando as nossas formas de ser. E um ponto que é fundamental é que o ponto seguinte, como cada um interpreta as experiências de vida. Não são as experiências de vida em si a realidade, mas como essas experiências são interpretadas por cada um. Por exemplo, 2 irmãos gêmeos que tiveram os mesmos pais, que nasceram no mesmo dia, e que tiveram muitas experiências em comum, essas 2 pessoas ainda assim vão ser 2 pessoas distintas, 2 pessoas diferentes, 2 pessoas singulares, com suas respectivas posições subjetivas. Isso quer dizer o quê? Que muito mais do que as experiências em si, o que fica para o sujeito é o modo como ele interpreta as experiências que ele vive. Então, a posição subjetiva tem a ver com a perspectiva, com o ponto de olhar, com o ponto de vista que nós temos e que nós criamos e sustentamos da realidade. Nós sabemos que a realidade ela é psíquica. O que isso quer dizer, né? A realidade é psíquica. Quer dizer que nós interpretamos o mundo, a vida, os acontecimentos a partir das nossas experiências de vida, das nossas crenças, dos nossos valores, a partir da nossa relação muito particular com a linguagem. Então, daquele exemplo que a gente pegou no começo, né? Aquela pessoa que está sempre sofrendo pelo mesmo motivo, está sempre mal no trabalho ou está sempre mal nos relacionamentos amorosos. A realidade daquela pessoa, ela vai sendo produzida a partir da posição subjetiva dessa pessoa. A realidade, nesse sentido, é uma produção psíquica e por isso a gente diz que a realidade ela é psíquica. Nós moldamos o mundo de acordo com o modo como nós o tomamos, como nós o interpretamos, com as lentes que nós usamos para enxergar o mundo. E aí vem a questão que eu propus aqui, que é pensar como se transforma a posição subjetiva, porque se eu estou dizendo aqui que algumas pessoas repetem os mesmos padrões e alguns padrões produzem sofrimento, ou seja, essa pessoa que está sempre mal no trabalho, ela muitas vezes diz, eu queria ser diferente, mas eu não consigo. A pessoa que nunca consegue ter um relacionamento amoroso satisfatório, né? Ela também muitas vezes diz, eu queria ser feliz no amor, eu queria ter um relacionamento legal, me sentir amada, amar, mas eu não consigo, eu estou sempre sofrendo, né? Então, como alterar essa posição subjetiva? Fazer análise é um meio, é uma forma de se alterar a posição subjetiva. Eu sou avessa a discursos que se propõem como a única alternativa, né? Então, o único jeito de você alterar a sua posição subjetiva é fazendo análise. Eu não posso afirmar isso, mas de acordo com a minha experiência, né, tendo feito análise, fazendo análise e também trabalhando com análise, eu vejo que a análise, a psicanálise é
uma forma de alterar a posição subjetiva, né? E como que isso acontece? Eu pensei em 3 tempos, né? Três tempos lógicos da mudança subjetiva, e tempos lógicos a gente lembra que não são tempos cronológicos, né? Tempos medidos no relógio. São tempos que acontecem e que podem acontecer um e depois outro, e os tempos podem acontecer, inclusive, simultaneamente. Então, o primeiro tempo que eu estou colocando aqui é o tempo da implicação, que quer dizer o quê? Eu assumo que sou responsável pelo modo como eu crio a minha realidade, apesar de tudo e de todos. Ou seja, esse é o primeiro tempo. Eu assumo que eu sou responsável, que eu sou ativo, que eu sou o criador da minha realidade psíquica e que a partir dela eu produzo a realidade e as coisas que acontecem na minha vida. Então, esse é o primeiro passo. Sem implicação, não há trabalho, não há mudança, porque se o problema está nos outros, então eu não tenho nada o que fazer, porque se o problema é dos outros, se a culpa é dos outros, se a responsabilidade é dos outros, então eu estou aqui vítima, objeto do mundo, né? Vítima da sociedade, vítima do meu patrão, vítima do meu namorado, e aí eu não consigo mudar nada. Então, o primeiro ponto é a implicação. Freud tem uma frase, né, que diz mais ou menos assim: qual a sua participação na desordem da qual você se queixa? Isso é implicação e isso é o primeiro ponto para um processo de mudança de posição subjetiva. O segundo tempo é o tempo onde o sujeito, então, decide mergulhar, fazer um mergulho autêntico na sua história de vida. É um processo de investigação, um processo de descobrimento de como essa posição subjetiva foi constituída ao longo da vida. Porque, como eu falei já anteriormente, eu não nasci assim. Eu fui me tornando quem eu sou. Então, todo esse processo de vida que fez eu chegar aqui como eu sou hoje, tendo essa posição subjetiva que produz esses efeitos na minha vida, isso possui uma história. E eu preciso mergulhar nessa história. Eu preciso produzir um saber sobre essa história. Porque se essa história permanece inconsciente, eu não tenho saber sobre ela. E sem saber, eu não posso produzir uma transformação da minha realidade. Então, esse é o segundo ponto. E o que é interessante é que o que o Lacan propõe num processo de análise, junto, né, com a ideia de um saber fazer poético, de um saber fazer artístico, é que nesse processo de descobrimento, de investigação da história de cada um, haja uma abertura dos sentidos, não um fechamento dos sentidos, o que ele chama de equivocidade, né? Porque a gente vê assim que hoje em dia as pessoas assim têm muita tendência a buscarem aqueles diagnósticos fechados. Então, eu sou isso. Eu ajo assim porque eu sou bipolar. Não, eu faço isso porque o meu signo é Capricórnio. E aí ela se fecha ali naquele rótulo e fica amarrada ali. Então, a minha posição subjetiva é assim porque eu tenho esse transtorno ou porque eu tenho esse signo. E a pessoa se amarra naquela verdade e não consegue abrir o sentido. A transformação, ela se dá a partir dessa abertura da visão, dessa abertura das possibilidades, dessa abertura dos sentidos, né, que tem a ver com o saber fazer poético, com o saber fazer artístico também. E o terceiro tempo, né, seria, então, a existência de um desejo real de transformação. E, em algum momento, esse desejo real de transformação, ele vai ter que ser maior do que o desejo de permanecer no mesmo lugar.
Porque o que a gente vê, né? Que muitas vezes, por mais que uma situação seja sofrida e difícil, as pessoas se agarram a ela porque é um território conhecido. Assim, aquela coisa, tá ruim, mas tá bom, porque eu controlo, eu sei como é que funciona, né? Aquela pessoa que se mantém num trabalho que não gosta, num relacionamento que não gosta. É assim, não, eu não tô feliz, mas se eu não sair daqui, eu nem sei pra onde é que eu vou, o que eu vou fazer. Então é você ficar numa situação de sofrimento, de insatisfação, porque você tá tendo ganhos ali secundários, você tá mais ou menos confortável, e você prefere ficar ali do que ir em busca do novo. Porque esse desejo real de transformação, ele implica em uma abertura para o desconhecido. Quando você se propõe a mudar a direção, quando você se propõe a se transformar, você não sabe no que você vai se transformar. Você não sabe aonde você vai chegar. Você sabe que você vai para um lugar diferente da onde você está agora, mas você não sabe o que vai ser realmente. Então, para se transformar de fato, o sujeito precisa encarar o desconhecido e assumir o desconhecido para si, entendendo que aquilo que ele vai se tornar ainda é desconhecido, mas que ali onde ele está, ele não deseja mais ficar. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu queria saber se alguém tem alguma questão, alguma colocação, alguma pergunta, o que vocês acharam do nosso papo de hoje até então. Tá um pouquinho longe o computador hoje. Não sei se a internet tá fraca, mas espero que não. Alguma questão, pessoal? Bom, como eu não tô recebendo nada por aqui, eu acho que não tem nenhuma questão, né? Obrigada, Elvina, fico muito feliz. E então ainda estou aqui esperando alguma colocação, algum questionamento. E... Obrigada, Marlene. Obrigada, Elvina. Então tá, pessoal. Então agradeço a presença de vocês e por hoje ficamos por aqui. Um beijo.